E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel e a gente vai fazer a correção da semana 3 do PET 4 dos sextos anos, tá? Galera, como já vinha sendo nesse PET 4, a semana 3 ela trouxe um texto, né, sobre a Grécia Antiga e você resolve aí todas as questões com base nesse texto. O que não teria no texto, eu complementei na foto que eu postei no grupo, lá no finalzinho. Então, fica bem tranquilo para você resolver aí. Algumas questões aí, como eu indiquei, é de cunho pessoal, tá? Então você deve, com base no seu conhecimento, responder e você não vai encontrar uma resposta pronta no texto. Beleza? Qualquer dúvida aí a gente está disponível no WhatsApp, nos grupos de vocês aí de segunda a sexta. Pode mandar aí qualquer hora do dia as dúvidas, que eu vou responder normalmente no período da manhã, tá? Galera, então vamos para a questão 1. Questão aí era para falar sobre os termos aí gregos, né? Democracia, política, aristocracia e diáspora, tá? São palavras que a gente já ouviu, né? Mas que muitas vezes a gente tem uma ideia às vezes errada do que significam essas palavras mesmo. Começando por democracia, né, gente? É uma palavra de origem grega que significa um sistema de governo em que cada cidadão tem a sua participação, ou seja, todo mundo, né? Então, após os 16 anos você já pode participar aí das eleições, né? Realizar o seu voto, né? Mas a gente sabe que democracia não é só participar da eleição, mas é também dar a sua opinião, protestar e por aí vai, tá? Então é um conceito bem amplo aí que significa, a rigor, poder do povo. Política, mesma coisa. A gente ouve política, já pensa no político, já pensa na eleição, mas olha que interessante o significado dessa palavra. Ela também é de origem grega e ela tem um sentido que é a discussão dos cidadãos, né, de uma polis, ou seja, de uma cidade, em relação às questões dessa cidade, né, ideias de interesse de todo mundo, tá? Resolução dos problemas, insatisfações. Então, lá na Grécia, as pessoas elas iam em lugares públicos e discutiam sobre essas questões da cidade, né? Nesse sentido é que a palavra política, ela significa aí cuidar da cidade, né? Discutir sobre as coisas da cidade, tá? Então, não é só a política oficial partidária aí, mas quando você conversa com o seu vizinho, conversa com o seu amigo, né? Às vezes na escola, às vezes no bairro, para resolver algum problema que está acontecendo ali, muitas vezes você está fazendo política também. Beleza? Aristocracia, então. Pessoal, olha que interessante, essa palavra é parecida com democracia, né? Termina com cracia. Significa, isso significa porque, no fim das contas, cracia em grego é governo, tá? Então, demo é povo, ou seja, governo do povo, e a aristocracia, ao contrário de democracia, seria uma sociedade que se organiza onde o poder está na mão de algumas pessoas só, né? Uma camada social privilegiada, ou seja, o povo não tem opinião, né? Então, esse seria uma aristocracia, tá? Ao contrário da democracia, onde todo mundo tem o poder, vamos dizer, e o direito de participar aí das questões relacionadas ao país, à cidade e etc, tá? Pessoal, diáspora, como a gente viu nas atividades anteriores, né? A diáspora do Egito lá é fuga, né? Significa dispersão dos povos, fuga. Muitas vezes por motivos políticos e ou religiosos, tá? Bom, vamos lá para a questão 2 então. Explica a diferença entre o genus e o demos na sociedade grega durante o período homérico. Está no texto também. Enquanto os genus eram propriedades, né? Lugares, terras, onde viviam membros de uma mesma família só, os demos eram a união de vários genus, tá? E constituíam aí grandes propriedades, ou seja, não estava em jogo aqui apenas o caráter familiar, mas era uma junção de famílias que formavam os demos, tá? Então, seriam o povo, né? Família e povo, né? Se a gente for usar aí uma tradução simplista e mais literal, os gêneros seriam a questão da genealogia, né, da família, e o demos seriam o povo, ou seja, várias famílias unidas formam um povo.
Questão 3, então, pessoal, mais um textinho aqui. Essa aqui, você deveria ter lido aí o texto, né? E dado uma resposta de acordo com a sua opinião, tá? Então eu coloquei aqui as minhas respostas, né? Você pode ter respostas diferentes, não quer dizer que está errada as suas questões, ok? Vamos lá para a primeira questão então. Ó, a versão da história antiga, criada pelos europeus, representa bem a história do mundo e do Brasil? Justifique. Ou seja, não é só botar sim ou não, né? Você tem que explicar por quê, ó. Na minha opinião, não representa, pois essa história criada pelos europeus tem o continente da Europa como central e desconsidera as organizações e sociedades fora do continente, tá? Então, é uma história muito eurocentrista, ou seja, tem a Europa como centro, né? Enquanto a gente sabe que durante essa história aí dos gregos, dos egípcios, que no caso dos egípcios eles estão na África, né? Muitas vezes se esquece aí do restante do mundo, né? Que também tem uma história bastante rica aí. Como a gente viu aí na semana anterior, os chineses aí e os indianos também, né? Pessoal, questão B então. O que era considerado clássico antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Clássico, uma coisa clássica é uma coisa que a maior parte das pessoas tem, vamos dizer, respeitam, né? Veem que aquilo é uma coisa boa, bem feita, uma música clássica, né? Um clássico da história brasileira, ou um clássico da MPB, ou do rap, ou do funk, né? Músicas clássicas não são necessariamente só aquelas músicas eruditas, né? Podem ser músicas que se tornaram clássicos aí, filmes clássicos e por aí vai. Então é um conceito bem abrangente, tá, gente? Então minha resposta foi essa, ó. Vamos voltar aqui. O que é considerado clássico em uma sociedade não precisa ser em outra, tá? Porque cada um tem os seus valores culturais, né? Então a gente pode até considerar uma obra europeia como clássica, mas ela não precisa ser considerada clássica por todo mundo que vive na nossa sociedade que não é europeia, tá? É uma questão de você ser aí, respeitar as diferenças culturais, né? Entender que o que é bom, o que é clássico para uma cultura não necessariamente tem que ser bom e clássico para outra, tá? Da mesma forma a questão aí da história, né? Essa divisão da história antiga, a história moderna, né? Ela não representa aí toda a história da humanidade, mas ela tem um aspecto central aí na Europa. A gente estuda isso ainda porque a gente teve aí um período de colonização europeia no Brasil, né? A nossa cultura, a nossa formação cultural, ela tem base europeia, mas ela também tem base aí indígena, africana, né? Então a gente está abrindo essa história mais recentemente para essas outras versões. Beleza, pessoal? Espero aí que todos estejam bem e a gente se vê aí na semana 4. Valeu?